Iniciar a gravação. Prontinho. Pessoal, na aula anterior a gente começou o capítulo 6, que está numa estrutura de jogos sequenciais. Então a gente deixou de lado jogos estáticos e passamos a ver jogos dinâmicos, em que, nesse caso aqui, um jogador joga após o outro, não joga ao mesmo tempo. E aí nós vimos que o equilíbrio de Nash nessa situação de jogos sequenciais não é uma definição muito adequada, porque quando a gente acha os equilíbrios de Nash, a gente não leva em consideração a ordem em que os jogadores jogam, e isso é importante num jogo sequencial, né? E assim a gente produz mais... Às vezes a gente chega num equilíbrio meio esdrúxulo, né? Meio estranho. Então eu apresentei para vocês o conceito de equilíbrio de Nash perfeito em subjogos. E antes de apresentar esse conceito, a gente falou um pouquinho sobre o que era um subjogo, né? Vocês aprenderam a identificar subjogos, tá? E depois que a gente aprendeu o conceito de equilíbrio Nash perfeito em subjogos, a gente foi atrás de achá-lo. E aí eu mostrei um método de achar o equilíbrio que é mais tranquilo, né? Que é o método da indução reversa, em que você começa achando as melhores respostas de trás para frente no jogo, até chegar ao começo do jogo com tudo respondido. Então, não é muito complicado esse método, ele é bem simples, né? Depois a gente entrou em ameaças e promessas, quando acreditar em ameaças e promessas, né? E agora a gente vai tentar modificar de alguma forma o jogo para tornar essas ameaças ou essas promessas críveis, certo? Então, vamos nós. Deixe-me aqui minha canetinha. Ótimo. Opa. Ok, uma primeira definição, antes de a gente tentar entender como é que se dá essa modificação no jogo, né, é a definição de movimentos estratégicos. Movimentos estratégicos são as ações adotadas pelos jogadores que, de alguma forma, alteram a característica do jogo. Ao invés de o jogador que começava jogando, ele agora está em segundo, o outro antecipou a jogada, então mudou a ordem dos jogadores, ou mudar um pouco as recompensas dos jogadores, enfim. Existir alguma alteração no jogo, das ações, a gente vai chamar de movimento estratégico. Tá? Por que essa definição é importante? Porque quando a gente observar um jogo e verificar que ele foi modificado, que teve um movimento estratégico, aí a gente começa a acender o desconfiômetro de que aquela ameaça ou aquela promessa pode ter se tornado crível, né? É preciso analisar, obviamente, o jogo. Então vamos pegar aqui o jogo da entrada, só que o jogo da entrada alterado, tá? O jogo da entrada é aquele em que a dominante só ia agir quando a desafiante entrasse no mercado. Se a desafiante não entrasse no mercado, ela não ia fazer nada, certo? Agora a gente vai admitir que a dominante tem a possibilidade de investir em capacidade produtiva, que pode ser constituída de ativos específicos, tá? Então a ideia aqui é que a empresa dominante ela antecipe, ela ia jogar
ela seria o segundo jogador, ela antecipa para jogar primeiro, certo? De que forma? São novas ações, são ações de investimento. E aí, ela tem a possibilidade de investir no que chamou aqui de ativos específicos. Esses ativos específicos são os ativos de uma fábrica, né, de uma empresa, como máquinas, instalações ou equipamentos bem específicos que só são próprios para aquela empresa. Quer dizer, se você compra um ativo desse, você não pode depois querer vender no mercado de segunda mão, porque aquele ativo ele é específico para a sua empresa, ele é adaptado para a sua empresa, por isso ele é um ativo específico. Tá? Eles foram planejados para estar ali naquele lugar. Isso significa que quando você investe nessa capacidade produtiva, esse custo que você teve, ele é um custo considerado irrecuperável. Uma vez que você faz esse investimento, você não tem como recuperar alguma coisa do que você investiu vendendo esses ativos. Esses ativos são específicos. Ok? Então, essa é a possibilidade para a empresa dominante. E aí o jogo ele fica mais interessante, né? Observem que daqui em diante, ele é exatamente o jogo que a gente tinha antes. Tá? O jogo que a gente tinha antes era só essa partezinha aqui. Então, o que aconteceu aqui? A dominante antecipou a jogada. Fez um movimento estratégico de antecipação, de ordem de jogada, né? E aqui tem o ramo de capacidade flexível ou capacidade inflexível. Ela pode escolher em investir, ela vai investir, né? E aí ela tem a opção de comprar ativos que sejam específicos. Se ela investir em ativos específicos, ela pegou o ramo da capacidade inflexível, que é o que a gente está chamando aqui de um investimento com custos irrecuperáveis, certo? Se ela escolher capacidade flexível, ela vai investir, mas ela pode, se tudo der errado, ela pode pegar aquele investimento e tentar vender os seus ativos no mercado, sendo que ela vai conseguir recuperar pelo menos boa parte do custo que ela teve ao ao fazer esse investimento, tá? Então, quando ela faz esse investimento em capacidade flexível, ela pega esse ramo aqui do jogo exato que a gente tinha anteriormente. São as mesmas recompensas. A única diferença agora é que a dominante, que era o segundo jogador, agora é o primeiro jogador. Então, a ordem dos payoffs também foi alterada, né? Era 3,7, agora é 7,3. Tá? Aqui era o contrário. Tá? Então, tem que prestar atenção. Quando o jogador faz um movimento estratégico de antecipação de jogada, ele deixa de ser o jogador 2 e passa a ser o jogador 1, por exemplo, é preciso inverter também a ordem nas recompensas, senão vai ficar errado, né? Isso aqui é um par ordenado. Aqui é um exemplo só de uma estratégia da dominante. Poderia ser capacidade flexível acomoda luta. Significa o quê? Que a dominante vai adotar a capacidade flexível no seu primeiro movimento, vai acomodar se a desafiante decidir entrar e vai lutar
vai lutar se a desafiante decidir entrar. No caso de adotar a capacidade inflexível. Essa interpretação a gente vai conseguir ver quando fizer a indução reversa. Tá? Então vamos, deixa eu voltar aqui para a gente fazer aqui a indução reversa. Vamos pegar subjogo por subjogo. Vamos pegar essa partezinha aqui primeiro. Tá? Quem está jogando aqui é a dominante, a empresa dominante. Então, aqui no caso ela vai escolher o quê? Ela tem o 7 e ela tem o 2. Como o 7 é maior do que 2, a gente pode eliminar esse ramo e ela vai ficar com acomoda. Então deixa eu levar vocês aqui para minha mesa digitalizadora. Então esse ramo aqui eu vou retratar aqui, entra. Não entra. Isso aqui vai ser o quê? 7, 3. Em que a dominante acomoda. Tá? Aqui é desafiante. E esse ramo aqui vai ser quem? Então a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Vamos observar aqui esse subjogo. É a dominante de novo que está jogando aqui. Então a gente vai comparar menos 2 e menos 1. Quando a gente compara, menos 1 é melhor do que menos 2. Então ela não vai acomodar, nesse caso aqui, ela vai lutar. Então, o que vai sobrar aqui é menos 1, em que a dominante luta. Eu tô fazendo só essa parte aqui, mas não entra, né? É tudo entra. Tá desenhado errado isso aqui, peraí. Deixa eu fazer logo o desenho como um todo. Isso aqui era não entra mesmo. Só que essa parte aqui é essa aqui, ó. 10 e 0. Entra. Aí aqui sim, é aquele menos 1, em que a dominante luta. Não entra. Essa parte é essa daqui, que é 8 e 0. Flexível. Inflexível. E aqui é a dominante que começa. Bom,
Aqui já está o primeiro resultado dos 2 primeiros subjogos que a gente analisou. Agora vamos analisar esse subjogo aqui, em que é a vez da desafiante. A desafiante é o jogador 2. Então a gente vai, nesse caso aqui, comparar 3 e 0. Se 3 é maior do que 0, ela simplesmente não vai jogar isso aqui, ela vai jogar essa estratégia aqui, entra, tá? Nesse caso aqui, a desafiante vai comparar -1 e 0. Bom, 0 é melhor do que -1. Então, nesse caso aqui, ela não vai entrar, ela vai escolher não entrar, certo? E aí a gente vai ter só o último subjogo para analisar. Flexível. Inflexível. Nesse caso aqui, ó, continua o 7, 3. Esse aqui perdura o 8, 0. Aqui em cima a gente vai levar tudo que já foi decidido, ó. A gente vai escrever dominante, acomoda, desafiante, entra. Certo? Aqui embaixo, o que aconteceu? Aqui embaixo, dominante, luta, desafiante, não entra. Tá? E agora a dominante tem que definir entre essas duas estratégias aqui, que seria a melhor resposta. Entre 7 e 8 ela vai preferir 8, então ela vai escolher o ramo inflexível. Tá? Então, como é o equilíbrio, então isso aqui vai embora. Fica só o ramo inflexível. Como é que a gente descreve um equilíbrio de Nash perfeito em subjogos? Primeiro, todas as decisões da dominante, do jogador 1, no caso, né? Do jogador 1, que é inflexível, acomoda, luta. E agora todas as decisões da desafiante, que é o jogador 2. Entra, não entra. Isso aqui é o nosso equilíbrio de Nash perfeito em subjogos. Aqui, esse slide aqui é mais para dar um exemplo de como ficaria uma estratégia nesse jogo, né? Bastou uma modificação para o jogo ficar realmente bem complicado. Estratégias da dominante poderiam ser capacidade flexível acomoda, acomoda, capacidade flexível acomoda, luta, aqui tem uma vírgula. Capacidade inflexível, luta, acomoda, poderia ter, são 8 estratégias possíveis para dominante, se a gente olhar o jogo como um todo. Para desafiante, ela tem 4 estratégias: entra, 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 não entra, não entra, entra e não entra, não entra.
No caso de não entra, significa o quê? Que ela não vai entrar nem se a dominante jogar flexível, nem se a dominante jogar inflexível. Tá? Então, essa primeira parte aqui é referente a flexível, a segunda parte é referente a inflexível. Para encontrar o equilíbrio de Nash perfeito em subjogos, a gente já achou, a gente já eliminou os ramos não ótimos, né? Não ótimos. Aqui está o passo a passo dessa, que a gente já fez. Tá? Então, a melhor opção aqui, no caso, é escolher capacidade inflexível, no final das contas. E aqui está o equilíbrio de Nash perfeito em subjogos, que eu já tinha escrito aqui, que foi o que aconteceu ao longo do jogo. Por isso que é interessante você ir anotando, você vai eliminando os ramos e vai anotando tudo o que aconteceu dali para diante. Tudo que aconteceu, porque depois você só coloca isso no equilíbrio de Nash perfeito em subjogos. Aqui. Acomoda a luta. Entra, tá diretamente ligada a acomoda, não entra, tá diretamente ligada à luta. No caso, acomoda tá ligada a entra, luta tá ligada a não entra, né? Porque ela não vai entrar porque o outro vai lutar. Então, o que a gente pode depreender aqui desse jogo? O que a gente tinha antes, pessoal, a empresa dominante, eu até fiz o exercício com vocês, será que se ela for ao jornal ameaçar, dizer que vai fazer e acontecer, será que a desafiante vai entrar, não vai entrar? O que seria melhor? A desafiante acreditaria, não acreditaria? Então, naquela ocasião, o jogo não havia sido modificado em nada. Então, não haveria motivos para a desafiante acreditar no que a dominante estava dizendo no jornal. Nesse jogo aqui, esse jogo é diferente, porque a dominante, ela antecipou jogada, e aqui ela está indo para o tudo ou nada. Então, há essa possibilidade realmente de ela cumprir o que ela está ameaçando. E quando você analisa o jogo e vem de trás para frente, você vê que é vantagem para ela cumprir o que estava ameaçando, uma vez que ela faça um investimento em capacidade inflexível, né? com os ativos específicos. Tá? Então, para tornar uma promessa ou uma ameaça crível, são necessárias aqui duas condições. Primeiro, é preciso haver um movimento estratégico. Se esse movimento estratégico não for observado pelos jogadores, não adianta nada. Ela comprou os ativos, inflexíveis e ninguém ficou sabendo na área, no ramo. O pessoal vai entrar. Se o pessoal souber, olha, eu fiz isso e se entrar eu vou para a luta. Aí as pessoas vão rever, vão dizer, olha, tá falando sério. Então, esse movimento estratégico aqui, ele precisa ser alardeado, ele precisa ser conhecido. E esse movimento estratégico também precisa ser irreversível, senão ninguém vai acreditar. Certo? Ninguém vai acreditar. Se ela disser assim, eu vou fazer acontecer, mas aí o investimento foi em capital, em capacidade flexível. Aí o pessoal, investiu, beleza, mas aquilo ali, ela não está falando sério, porque ela pode a qualquer momento desfazer daquilo ali que ela fez, aquele investimento, e
e tudo, a planta volta a ser o que era antes, é uma planta reversível, alguma coisa nesse sentido. Então, para que o movimento estratégico efetivamente funcione, ele precisa ser observado pelos jogadores e precisa ser irreversível. Essas são as duas condições do jogo. Bom, vamos agora, da mesma forma que a gente fez com jogos simultâneos, a gente vai fazer com esse aqui. A gente vai agora analisar jogos sequenciais com estratégias contínuas, né? Nós vimos vários jogos simultâneos com estratégias contínuas. Vimos o jogo da localização, vimos Cournot, vimos Bertrand, tinha o teorema do eleitor mediano, a gente viu como um exemplo também. Enfim, a mesma coisa a gente vai fazer agora com jogos sequenciais. E, para sorte de vocês, é um modelo que vocês já conhecem, que é o modelo de Stackelberg. É a liderança de quantidades. Tá? A gente vai ver também o modelo de liderança de preços. Ok? Então, vamos entrar no modelo de Stackelberg. Nesse modelo é um duopólio, nós temos duas empresas. Essas empresas vão decidir o quanto produzir, a quantidade. A diferença de Stackelberg para Cournot é que, em Stackelberg, uma das empresas vai decidir primeiro quanto vai produzir, que a gente vai chamar de empresa líder. E depois a outra empresa vai fazer a sua decisão, vai tomar a sua decisão, a gente vai chamar de empresa seguidora. Então a líder vai escolher a quantidade de tal forma que ela vai induzir a seguidora a produzir uma quantidade que seja adequada para a maximização do lucro da líder. Nossa, como é que ela vai fazer isso? Bom, ela vai vir de trás para frente e vai induzir a seguidora a produzir uma quantidade que seja bom para ela, para a líder. Então vamos nós, para o mercado. A gente tem aqui uma função de demanda simples, linear. E a partir daqui a gente vai montar o problema. A gente vai montar a receita total. O objetivo é achar o lucro para cada uma das firmas, né? Mas para achar o lucro é receita total menos o custo total. Então vamos começar montando aqui a receita total. A receita total, que é o faturamento, é preço vezes quantidade, é da empresa 1, a empresa líder, está aqui. Preço vezes quantidade é esse valor aqui, vezes a quantidade da empresa que estiver analisando. Tá? Então, a nossa receita total é essa expressãozinha. O custo da firma ele é dado no problema, né? É um custo simples, também linear, com custo marginal constante. Certo? Constante e iguais, ó. Custo marginal das empresas é o mesmo. Poderia ser diferente? Poderia ser diferente. Então, como todo jogo sequencial, a gente vai resolver como? Gente, o jogo é sequencial. Eu mostrei a vocês o método de resolver jogo sequencial, que é a indução reversa. Então, em Stackelberg, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos aplicar a indução reversa. Quem é que joga por último? Quem joga por último é a seguidora. Então, a gente vai começar pela seguidora. Tá? Então, vamos montar o lucro da seguidora, que é a receita total
menos o custo total. Essa parte aqui de Stackelberg, ela é muito parecida com o Cournot. Ela vai mudar depois, né? O modelo de Cournot, ele é bem semelhante. Uma vez montado o lucro, a gente vai agora achar as condições de primeira ordem, derivando o lucro em relação à quantidade da empresa, certo? Aqui a derivada é tranquila, não tem muito o que fazer, a gente acha a função de reação aqui da empresa seguidora, tá? Que é a empresa 2 aqui nesse caso. Tá, é só isolar aqui o Q, fica 2BQ2 igual a A menos BQ1 menos C, e aí passa esse 2B para baixo. Então é muito simples achar essa função de reação para a seguidora. E agora? Se fosse Cournot, a gente ia fazer a mesma coisa, achar o lucro da empresa 1 e ia derivar. Mas não é. Então, aqui está a diferença. A empresa líder, é ela que está resolvendo esse jogo, né? Então, ela achou o lucro da empresa seguidora, maximizou o lucro dela. O lucro da empresa seguidora depende da quantidade da empresa líder. Ou a maximização desse lucro, né? O quanto a seguidora vai produzir, o total desse Q2 depende do Q1, depende do quanto a empresa líder vai fazer. Essa é a vantagem de ser a líder aqui, porque quando a líder resolve esse jogo por indução reversa e chega a essa função de reação, ela vê que, na verdade, tudo depende dela, porque é ela que escolhe Q1. Né? A seguidora, quando vai maximizar o lucro dela, ela depende do que a líder fez, porque ela vem depois. Então, essa vantagem aqui vai ser utilizada bem aqui na maximização do lucro da líder. Tá? Quando a gente monta, aqui está montada aqui a função lucro da líder, né, que é receita total menos o custo total, certo? Só que aqui tem o quê? Tem o Q2 aqui, ó. Mas a líder ela conhece este Q2. Quem é este Q2? Tá bem aqui, ó, na função de reação da empresa seguidora. Se ela sabe qual é a função de reação da empresa seguidora, ela tem que usar isso aqui ao seu favor. Então, antes dela maximizar o lucro dela, ela já vai colocar aqui a função de reação da seguidora. Tá aqui a função de reação da seguidora, tá aqui. Vai resolver, né? Vai simplificar aqui essa expressão. E aí sim, aqui está o lucro da empresa líder. Agora, veja, não depende em nada da seguidora. Então, a partir desse momento, quando o lucro da empresa líder só depende da sua quantidade a ser produzida, é que a empresa líder vai maximizar seu lucro. Ela vai se importar só com o que ela vai produzir, de tal forma que maximize o próprio lucro. Porque ela sabe que o que ela produzir, depois a seguidora se vira. Porque a seguidora tem uma função de reação e aí ela vai pegar a quantidade da empresa líder, vai jogar aqui e vai produzir aquela quantidade Q2 que maximiza o seu próprio lucro. Então, essa é a vantagem, a informação que a líder obteve ao ao resolver o jogo por indução reversa. Ela já sabe a função de reação, joga aqui dentro do lucro e o seu lucro agora está dependendo só dela mesma. O melhor dos mundos. Vamos derivar então as condições de primeira ordem. Se você derivar esse trem aqui
vai dar aquele negócio simples. Deixa eu ver se eu faço. É uma derivada tão tranquila. Tá errado. Aqui é um mais. Menos com menos dá mais. Então, esse já eliminou, esse já foi. Menos C sobre 2 igual a 0. A menos C sobre 2. Dois B. Pronto. Achei. Então, deixa eu só corrigir isso aqui nesse slide, porque já era, então, para eu ter corrigido há muito tempo. Pronto, slide corrigido. E aí dá essa... Peraí. Tá essa resposta. Aqui é a quantidade ótima da líder. Uma vez que a gente acha a quantidade ótima da líder, a gente pode substituir na função de reação da seguidora, joga aqui dentro e acha a quantidade ótima da seguidora também. Se você observar, a seguidora produz uma quantidade menor, nesse caso aqui, especificamente a metade do que produz a líder. Tá? E quanto seria em Cournot? Usando essa mesma, foi usada essa mesma função de demanda. Em Cournot a gente tinha isso, ó, 3B, como aqui para todo I. Então elas produziam a mesma quantidade. Cournot elas produziam a mesma quantidade. Stackelberg não. A líder produz mais, tem um lucro maior do que a seguidora, certo? Então, particularmente, você tem assim, ó, a quantidade da líder aí você tem Cournot e você tem a seguidora. Tá? Então, a líder vai ter um lucro maior numa estrutura sequencial, ou seja, com Stackelberg, em relação a Cournot. E a seguidora vai estar numa situação pior do que se fosse um jogo simultâneo, se fosse Cournot.
tá? Isso tudo porque a líder está antecipando a função de reação da seguidora, resolvendo o jogo pela indução reversa. Tudo bem até aqui, gente? Tudo. Beleza. Então vamos lá. Vamos para o outro modelo com estratégias contínuas, que é o modelo de liderança de preços. Nesse modelo, gente, a gente vai ter uma dominante e ela vai assumir uma liderança por preço, não mais por quantidade. Tá? E essa liderança de preço vai vigorar no mercado. Mas a gente não está trabalhando aqui num duopólio. Na verdade, a gente tem uma grande empresa e aí a gente tem várias outras empresas menores que a gente vai considerar como tomadoras de preço. Tá? Empresas menores que não influenciam individualmente no mercado, para os preços do mercado. Quem é a grande do mercado é que é a dominante, é ela que vai influenciar no preço do mercado. Liderança de preço é isso, né? Ela vai determinar o preço de mercado a partir da sua liderança. O seu market share é tão grande que ela tem a capacidade de ditar preços. As outras empresas menores, elas vão seguir a líder, né? Então, aquele preço dado pela empresa líder vai ser como uma referência para as outras empresas menores. Então, sei lá, você tem um monte de empresa de fundo de quintal que produz refrigerante. As empresas menores, tá? Aí você tem uma empresa grande, Pepsi Company ou a Coca-Cola. Pega uma delas, pega uma empresa grande que determina preço. As outras empresas que fabricam refrigerante vão olhar para aquele preço e vão ter aquilo como uma referência. Não é que elas vão botar o preço do seu produto igual ao da líder. É só que aquilo ali vai servir como um parâmetro. Então vamos lá, vamos supor que a empresa dominante conheça os custos das empresas menores. E aí ela vai conseguir estimar a quantidade que as empresas menores vão ofertar, dado um determinado preço de mercado. A situação, então, é a seguinte: a curva de oferta das empresas menores, vamos chamar de S2, 2 são as outras empresas, o 1 é a líder, né? Empresa. Então, 2 reúne todas as outras empresas menores. E a oferta, ou Q2, ou S, a gente está chamando de S2, normalmente é Q2, né? Mas enfim, vamos chamar de S2 porque no livro de vocês tem S2, vamos chamar de S2. A S2 é igual a 4P. A demanda de mercado é dada por isso aqui. A demanda total do mercado é 100 menos o preço. Então, a quantidade que a empresa líder vai ofertar vai ser o resíduo entre tudo que está sendo demandado menos o que ela conseguiu inferir de oferta das outras empresas todas somadas. Então, o que ela vai ofertar é a demanda total menos a oferta das suas concorrentes. A demanda do mercado, ela sabe, é 100 menos P, e a oferta ela conseguiu inferir porque ela tem a estrutura de custo dessas empresas menores. Ela sabe mais ou menos quanto é o custo para essas empresas. Menos 4, né? Então, essa aqui é a oferta da empresa líder em preço. Então, S1 é igual a 100 menos 5P. Resolvendo aqui para P, a gente vai... Bom, é só botar o 5 para o outro lado dividindo. Então, aqui a gente tem uma equação, né, uma equação de P como função da quantidade.
Esse P aqui é o preço de mercado. Né? Então, mais uma vez, a gente está resolvendo de trás para frente, porque a gente pegou a quantidade das seguidoras, usou a quantidade das seguidoras para poder achar a quantidade da líder. Acha o preço em função dessa quantidade ofertada. E aí, o custo é dado, né? O custo da empresa dominante é 2S1, 2Q, né? E aí ela vai maximizar o seu lucro apenas usando a variável que cabe a ela decidir. Né? Então, o lucro é preço vezes quantidade menos o custo. O lucro é o preço vezes quantidade, que essa é a receita total da líder, menos o custo. Mas quanto é esse preço? Esse preço é o preço de mercado, já foi inferido, levando-se em consideração tudo que as outras empresas menores vão produzir. Então é só substituir o preço de mercado aqui, e agora a gente pode achar as condições de primeira ordem derivando em relação à quantidade. A gente vai derivar isso aqui em relação à quantidade. Vai dar o quê? E aí deriva isso aqui em relação a S1, dá 20. Menos 2, igual a 0. E aí acha o S1. S1 vai ser exatamente 45. Então essa é a quantidade que a empresa líder vai produzir. Com essa quantidade, ela joga aqui na função do preço, e aí a gente acha o preço de mercado. Veja que o preço de mercado, ele era dado como uma função da quantidade que a empresa líder em preços vai produzir. Então, ela influencia diretamente no preço de mercado. Preço aqui vai ser igual a 11, é só substituir no lugar de S1. Aqui você colocar 45, você acha o preço, que é 11, né? E aí a gente consegue achar a quantidade das empresas menores. A gente tem a oferta das empresas menores todas reunidas. Então, 44. 4 vezes 11. O que é importante nesse modelo de liderança de preço é que quando a empresa líder faz o quê? Ela substitui da demanda total, ela subtrai da demanda total a oferta das empresas menores. Então, ela acaba determinando, através da sua produção, ela determina o preço de mercado. E esse preço de mercado é o preço que vai maximizar o seu lucro. Veja que o preço de mercado, ele só é determinado, ele é encontrado a partir da maximização do lucro da dominante. Ela olha o dela primeiro, monta toda a sua estrutura para maximizar seu lucro, acha quanto ela vai produzir, joga isso no mercado. Como ela é gigante, ela vai abalar o mercado. Ela vai influenciar, ela vai afetar o mercado. De tal forma que o preço vai ser como uma função daquilo que ela ofertar, que é 45, que é exatamente o que maximiza o seu próprio lucro. Né? Utilizando para isso, levando em conta a reação das empresas menores a esse preço. As empresas menores, a oferta delas depende do preço. O preço é dado. Quem é que dá o preço? A empresa líder de preço, a partir da maximização do seu lucro
quando ela joga aquela quantidade de produto no mercado. Então é assim que funciona esse modelo de liderança de preços. Não sei se vocês conheciam já esse modelo, já tinham visto. Me digam aí, vocês viram isso em micro? Não, professor. Só Não. o modelo de quantidade de Stackelberg mesmo. Stackelberg, né? Os mais simples mesmo. Esse não Isso. é um modelo complicado, ele vai na mesma linha de Stackelberg, mas só que com liderança de preço, né? A ideia aqui é que Uhum. a quantidade produzida, que é a quantidade que maximiza o lucro, vai influenciar diretamente no preço do mercado, e aí as outras, a função de reação das outras está como função do preço, né? Porque o preço aqui é o balizador aqui. Afinal de contas, é um modelo de É, liderança de preço. esse esquema de líder e seguidora já tinha, já. É, Parecia muito difícil, inclusive, mas agora tá mais tranquilo. tá mais tranquilo, né? É a segunda vez que você É, vê, então no início parece muito difícil, porque é muita conta, mas depois. toda a vida que vocês se depararem com uma coisa muito difícil, dê um tempo, relaxe, dá uma volta, depois você volta de novo para ver se clareou as ideias. Quando você vê mais vezes, talvez facilite a vida, né? Vocês já penaram bastante com esses modelos, então já estão calejados. Para a gente concluir o capítulo 6, nós vamos ver barganha. São 7 horas e barganha é longo, então vamos começar logo. Gente, a barganha, que é algo que é comum, toda vida que você vai no mercado, você pode barganhar. Né? Isso aí você vai negociar o seu carro, você vai barganhar. Não tem essa. A gente está acostumado a barganhar. Então, existe um modelo teórico de barganha, né? Essa barganha como um modelo teórico, a gente vai pegar só os elementos essenciais, né? Só o que é essencial nessa situação em que os jogadores estão interagindo, de forma que eles realizem ganhos se cooperarem. Então a barganha ela é para gerar ganhos para ambos. Não vai existir barganha se eu sozinha estou ganhando e o outro que está barganhando comigo não ganhar também. Então a barganha é um acordo de repartição de ganhos coletivos. Tá? Vamos entender direitinho o que é uma barganha, esse modelo de barganha. Mas no fundo, por definição, ela é um acordo que vai definir como é que vamos repartir aqueles ganhos coletivos. Tá? Mercado de carbono, se a gente for pensar aí em relações internacionais e toda essa parte de economia verde, o mercado de carbono, que não vai adiante, né? Nunca vai adiante, para tentar repartir os ganhos ambientais. É um modelo de barganha. Quem produz, quem gera muito carbono, vai ter que de alguma forma ceder, pagar para quem é carbono negativo, certo? Então, a ideia toda do mercado de carbono é você compensar, barganhar para poder chegar num acordo para ver como esses ganhos coletivos de um ambiente sustentável, né? Inegavelmente é um ganho coletivo, como é que esses acordos vão repartir esses ganhos. Ganhos de joint venture, né? Você tem duas empresas de um determinado ramo que resolvem se juntar para fazer algum projeto específico. Naquele momento elas funcionam como
uma única empresa, mas quando obtiverem o resultado daquele projeto, vão barganhar para definir como é que vai ser a partilha e tudo mais. A venda de um carro usado, enfim, tem vários exemplos aí de barganha. E aí a gente vai ter dois modelos de barganha. Tá? Nós vamos trabalhar sempre com ofertas alternadas. Eu ofereço um valor, o outro dá uma contraproposta, depois eu ofereço uma contraproposta e assim depende de quantas rodadas a gente passar nesse jogo. Tá? E aí o jogo de barganha ele pode ser sem impaciência e com impaciência. Então a impaciência é um elemento que muda a estrutura de um jogo de barganha. O sujeito é muito impaciente, ele não vai ter saco para negociar de jeito nenhum, certo? Então o jogo de barganha muda quando a pessoa é impaciente. Como a impaciência é um elemento, vamos dizer assim, mais complexo, a gente começa pelo modelo mais simples, que é o modelo sem impaciência, tá? Então vamos lá, vamos supor que uma grande empresa, seja a Natura, está interessada em adquirir o controle de outra empresa, a Avon. Então a Natura vai comprar a Avon, né? Nenhuma das duas empresas tem custo se a negociação demorar muito. Isso significa que a gente está num jogo sem impaciência. Quando eu digo assim, olha, não há custos para prolongar a negociação, é que não tem custo nenhum de impaciência, não tem juros, não tem nada que de alguma forma queira apressar o fim desse jogo. Outra suposição nesse jogo é que há um número de rodadas pré-definido. Então é um jogo de barganha finito. Existe um jogo de barganha infinito? Existe. Nós não vamos ver agora. Talvez vocês vejam isso Não, acho que nem em incerteza, em economia da incerteza, vocês vão ver isso aí. Enfim, há um detalhe, eu não sei se essa parte de barganha tem no livro de vocês, porque depende da edição do livro, tá? Depois vocês deem uma olhada. De toda forma, o que eu vou falar aqui e os slides vão ser suficientes. Então, quando o jogo começa, os jogadores já sabem quantas rodadas vão acontecer. Tá? Outra coisa que é característico do jogo de barganha. Vamos supor que a Natura, que é quem quer comprar, o comprador, não está disposta a pagar mais do que 2 milhões de reais para a Avon. Então, existe um teto de pagamento que o comprador está disposto a pagar. Se a Avon pedir 2 milhões e 100, a Natura abandona a barganha. Com você não tem conversa, com você não tem negociação. Porque a Avon pediu alto demais. Certo? Então, 2 milhões é o teto que o comprador está disposto a pagar. Tá aqui, a Natura. Além disso, a Avon não está disposta a receber menos do que 1 milhão de reais. Então, a Avon, que está interessada em ser vendida, né, quer ser comprada no mercado, a Avon não aceita, os donos da Avon não aceitam que se pague menos do que 1 milhão. Então, o piso dessa negociação é 1 milhão.
Então, se a Natura disser, ô Avon, vem cá, eu te dou 900 mil pela empresa. Aí a Avon, você tá de brincadeira, não tem conversa com você, não tem negociação, vou-me embora. Certo? Então, abaixo de 1 milhão, não rola, a Avon não aceita. Então, gente, nesse intervalo aqui está a nossa barganha. Olha aqui ela. Barganha. Entre 1 e 2 milhões está a nossa barganha, que é chamado de excedente. Esse excedente é o ganho coletivo, que eu tinha falado. A barganha é uma forma que você vai definir como repartir esse ganho coletivo, esse excedente. Então, a gente tem um excedente aí de 1 milhão, que é a diferença entre o piso e o teto da negociação. Esse 1 milhão de reais é o excedente que vai ser repartido entre Avon e Natura. Alguém quer entrar na minha sala? Ok. Vamos supor que essa negociação se desenvolva em 2 etapas. Então, nós temos 2 rodadas. 2 rodadas. E o comprador, que é a Natura, vai fazer a primeira oferta. A Natura faz a primeira, a Avon dá uma contra-oferta e pronto. Aí cabe só... Não tem uma contra-oferta, né? Não tem uma terceira rodada. Acabou aí. A Natura faz uma oferta, a Avon faz uma contra-oferta para a Natura e o jogo morre aí. Certo? Quando a Natura faz a oferta, o que a Avon vai decidir? Ou ela aceita aquela oferta ou ela rejeita a oferta. Certo? É a decisão da Avon. Ela vai aceitar ou vai rejeitar. Caso ela rejeite... Aí a Avon, que é o vendedor, vai fazer uma contra-oferta. E o comprador, que é a Natura, vai aceitar aquela contra-oferta ou vai rejeitar e o jogo termina aí. Se ela rejeitar, então não tem negociação. Não chegou a um bom termo a barganha. Tá? Então, basicamente é isso, gente. Tá aqui uma primeira etapa. Tá aqui uma segunda etapa. A segunda, na verdade, começa aqui, englobando a Avon. Tá? Risquei por cima aqui, peraí. Eu descarto. Vamos lá. Muita atenção. Esse payoff aqui, ele tá o mais geral possível, certo? A gente só tem aqui o payoff do primeiro jogador, que é a Natura. P1 e 1 menos P1. O que é esse P1? É a proporção do excedente que a Natura vai pegar para ela. Então, esse P1 é uma proporção, pode ser de 0 a 1. Se o P1 for 1, significa que a Natura vai fazer a seguinte oferta. Eu vou comprar você por 1 milhão. Ela quer ficar com 1 milhão para ela, né? Ficar com todo o excedente para ela. Então, ela vai dizer, Avon, eu compro você, tá aqui a oferta, eu dou 1 milhão por você. Certo? Se o P1 for 1. Se o P1 for 0,6, ela diz o seguinte, isso significa que ela vai ficar com 60% do excedente. Se ela vai ficar com 60% do excedente, é porque ela vai fazer uma oferta para comprar a Avon por 1 milhão e 400 mil.
de forma que ela fique com os 600 mil para ela, né? Ela vai ficar com 60% do excedente. A Natura que eu estou falando. Quem está em dúvida ainda sobre o que é esse P1? Tranquilo. Ninguém falou no chat, tá tranquilo? Então, vamos seguir. Até agora não. Beleza. Aí a Avon oferece P1 para a Natura. Olha, eu te dou tantos por cento do excedente. Ou, eu quero ficar com tantos por cento do excedente. E, obviamente, se essa aqui é 0,6, é porque a Avon vai ficar com 0,4. Não tem perigo, né? 0,4 do excedente. A Avon ficar com 0,4 do excedente é aquele 1 milhão que ela não abre mão, mais os 400 mil do excedente, certo? Então fica 1 milhão e 400 mil. Se a Avon rejeitar, aí ela vai fazer uma contra-oferta, e aí ela oferece P2 para a Natura, para ficar com 1 menos P2. Certo? Então, sempre o que está antes da vírgula é o payoff do jogador 1. A Natura é o jogador 1. A Avon é o jogador 2. O que está depois da vírgula é o payoff do jogador 2. Então, quando a Avon manda uma contra-oferta, ela vai oferecer quanto? P2 para a Natura e 1 menos P2 para ela, em que P2 é a proporção do excedente que vai ficar para a Natura. E é 2 porque é uma contra-oferta, já é a segunda rodada. Aqui é o da primeira rodada, aqui é o da segunda rodada. Aí a contra-oferta, a Avon diz o seguinte: ei, eu te ofereço 0,3. Ora, se ela diz assim, olha, eu te ofereço 0,3, é porque a Avon quer ficar com 70% do excedente e a Natura ficaria com 30% do excedente. Ou seja, a Avon está pedindo 1 milhão e 700 mil para ela, a Natura teria só 300 mil do excedente. Que é para chegar nos 2 milhões, né? 300 mil para chegar nos 2 milhões. Como é que a gente resolve um jogo como esse? De novo, indução reversa. Tá? Então, a gente vai começar pela contra-oferta da Avon para a Natura. A gente vai olhar isso aqui. Ela está comparando se aceita ou rejeita, né? Se a Natura vai aceitar ou rejeitar. Mas a oferta é da Avon. Então, a Natura vai aceitar se P2 for maior, ela aceita. Se P2 for maior ou igual a 0. Aí vocês vão perguntar, mas esse igual aí? Esse igual poderia não existir, certo? Mas nesse caso aqui, a gente está supondo que, se for a mesma coisa, a Natura fecha negócio. Se ela ganhar a mesma coisa que rejeitar, ela vai fechar o negócio. Tá? Então ela vai comparar o P2 de aceitar com o 0 de rejeitar. Bom, se ela for racional, ela vai aceitar qualquer ganho maior que 0. Nesse caso aqui, a gente vai considerar o igual a 0 também como racional, certo? E aí, por que ela vai aceitar? Porque ela sabe que a Avon tem a última palavra.
Então, P2 aqui, que é o que vai ser ofertado, contra-ofertado pela Avon, vai ser igual a 0. Ou seja, 1 menos P2 é igual a 1. Quem é que vai ficar com 1 menos P2? A Avon. Se ela está pegando todo o excedente, é porque ela está pedindo para a Natura comprá-la por 2 milhões. Ela chegou no teto da Natura. A Avon chegou no teto da Natura. Ela diz assim, ou a contra-oferta é de 2 milhões. É pegar ou largar. Esse aí era exatamente o teto da Natura. Então a Natura vai e compra, porque depois não tem mais nenhuma rodada. Então, como é a última rodada, a Natura sabe que é a última rodada e a Avon também sabe que é a última rodada, a Avon vai se aproveitar que é a última a falar, né, a dar as cartas, e vai pedir o preço máximo que ela pode, ficando com todo o excedente. Então, P2 igual a 0. Então, a gente vai... Estamos indo de trás para frente, né? Se P2 é igual a 0, a Natura vai ofertar quanto em P1? Ela já vai ofertar P1 igual a 0. Ela já vai trazer... porque aí P1 precisa ser menor ou igual a 0 para que a Avon aceite, né? Não vai ser menor do que 0, porque a Natura não vai dar dinheiro para a Avon, não vai oferecer mais do que 2 milhões para a Avon de jeito nenhum. Então, o P1 também vai ser igual a 0. E esse seria o equilíbrio de Nash perfeito em subjogos. Tá? Uma coisa que eu não falei para vocês aqui, e que também é uma hipótese importante nesse modelo de barganha, é o preço de reserva. Aquele preço de reserva que eu falei, o teto de 2 milhões e o piso de 1 milhão, né? O piso da Avon e o teto da Natura, né? Esses valores aqui são conhecidos como preços de reserva, eles são de conhecimento comum nessa estrutura do jogo. Tá? Então a Avon sabe que a Natura ela pode esticar a baladeira até 2 milhões. Se ela sabe e sabe também que é a última rodada, ela vai pedir quanto? Vai pedir 2 milhões. Isso tudo porque o preço de reserva é de conhecimento comum. Beleza até aqui, gente? Achamos o equilíbrio aqui para um jogo de barganha sem impaciência. Vamos adiante. Regrinhas básicas de barganha. Serve para aqui, para disciplina, e serve para lá fora, para a vida de vocês, quando vocês forem barganhar. Nunca, em hipótese alguma, deixe o outro jogador conhecer o seu preço de reserva. Se ele souber que você está disposto a pagar mais, ele vai pedir mais. Ou se ele souber que você está disposto a vender por menos, ele vai baixar o preço. Tá? Outra coisa que pode acontecer, e que eu não falei ainda nesse modelo, porque não era o caso, mas pode acontecer de que um dos negociadores ele tenha status a manter, tenha uma fama de bom negociador, certo? E aí, como ele tem essa reputação de bom negociador, ele não vai sair de lá entregando todo o jogo para o outro. Ele precisa sair ganhando alguma coisa, senão não tem negócio.
É como se o cara dissesse, não, se eu sair dessa barganha aqui sem levar pelo menos, sei lá, 20% do excedente, eu não fecho negócio. Eu tenho que ganhar alguma coisa. Então o cara já é conhecido, já tem reputação de bom negociador. Então esse efeito reputação, ele pode ser incorporado à estrutura daquele jogo que a gente viu sem impaciência. Tá? Então é só colocar, sei lá, o efeito da reputação aqui é de 20%, é colocar aqui a reputação, a Natura não sai sem levar pelo menos 20% do excedente. Então já sabe que 200 mil tinha que ficar com a Natura. Então a Avon, conhecendo o efeito reputação, ela não vai pedir os 2 milhões, ela vai pedir aí 1.800.000 para que a Natura fique satisfeita e não perca a sua reputação de boa negociadora, que ela sabe que se isso acontecer, a Natura não iria fechar negócio. Tá? Então é mais ou menos isso. É dessa forma que a gente incorpora reputação. Eu já cobrei em prova reputação. Por isso que eu estou mencionando aqui da importância disso aqui. Tá? Sim, barganha cai em prova. Então, no jogo de barganha, ao contrário do que acontece no jogo de liderança de quantidade e no jogo de liderança de preço, há uma vantagem em ser o último a jogar. Stackelberger não há vantagem nenhuma em ser o último a jogar. Mas aqui sim. Se a quantidade de rodadas está estabelecida, ou seja, se a barganha é finita, vale a pena eu dar a última palavra, eu dar o ultimato nesse jogo, nessa estrutura. Certo? Dúvidas? Nope. Beleza. Então vamos para barganha com impaciência. Vamos a ela. Agora a gente vai supor que haja impaciência nos negociadores. Essa impaciência ela é determinada pela taxa de juros do mercado. Sei lá, ao invés deles estarem ali negociando, cada vez que o tempo passa, o dinheiro fica empacado, ou a empresa está muito endividada, as dívidas vão sendo roladas com juros cada vez mais altos. Então, de alguma forma, a estrutura mudou, que se o tempo passar, você vai ter um custo aí, tá? Então, a gente vai ter aí uma taxa de desconto, a taxa de desconto R. O nosso fator de desconto é 1 sobre 1 mais R. Tá? Então, se a taxa de juros que está representando essa impaciência, vamos supor aí uma taxa de juros de 5%, 5,2% e tal. De tal forma que o fator de desconto, a taxa de juros é isso aqui para facilitar as contas, para que o fator de desconto seja 0,95. Tá? Então a gente tem um fator de desconto de 0,95. Vou explicar como é que funciona essa questão do fator de desconto. Outra parte do jogo, a gente vai ter 4 rodadas de negociação. 4 rodadas de negociação. Mais uma vez, a Natura e a Avon vão entrar em cena para barganhar. Então, e mais uma vez, a Natura vai fazer a oferta. Então, quem quer comprar, o comprador faz a primeira oferta. Aí a Avon vê se rejeita ou aceita, faz uma contra-oferta. Aí a Natura vê se rejeita ou aceita, faz a contra-oferta. Aí a Avon vê se rejeita ou aceita e faz uma contra-oferta. 4 rodadas. E aí termina, né, a barganha, pelo amor de Deus. A estrutura é a mesma, tá?
O excedente é de 1 milhão, o teto, né? O preço de reserva da Natura é de 2 milhões, o preço de reserva da Avon é de 1 milhão, e assim vai. E a gente vai resolver esse jogo com impaciência pela indução reversa também. Tá? Então, é melhor a gente começar... Cadê o quadro? Tá aqui o quadro. Vou fazer aqui esse quadro bem bonitinho. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Vou fazer bem direitinho. Vamos lá. Não tá divididinho igual não, mas... Ai, não. Não! Volta! Tá maluco? Se eu fizer isso, ele apaga. Tá certo. Não, isso aqui. Vamos lá. Não, de novo. Cara, eu não tô conseguindo essa... Esse sketchbook aqui que eu baixei tá me dando olé. Olha aí, não consigo ir até o fim. Consegui. Se algum dia vocês forem professores, vocês vão saber aqui o sofrimento que é fazer essas... esses trem aqui. Beleza. Vamos anotar aqui as rodadas. Rodada. Quarta. Terceira. Segunda. Primeira. Aqui os ofertantes da vez. Aí aqui a porcentagem Avon. E aqui a porcentagem Natura. Então a porcentagem do vendedor, a porcentagem do comprador. Certo? Então, quem começa na primeira rodada é a Natura, que é o comprador. Então, é o comprador na primeira rodada, o vendedor na segunda, o comprador na terceira, e o vendedor na quarta e última. Vamos nós. A Avon vai dar a palavra final aqui, certo? Então ela vai ficar aqui na quarta rodada com 100% do excedente e a Natura ficaria com 0%, certo? Tá?
Isso significaria que ela ia ficar com 1 milhão e a Natura, vou botar bem aqui para não me confundir, que isso aqui é a Natura, isso aqui é a Avon. E a Natura ia ficar com 0, tá? Aí o comprador na terceira, já sabendo que a Avon ia fazer isso na quarta rodada, aí a Natura chega para a Avon e diz o seguinte: então, cara, é o seguinte, ao invés de tu esperar até a quarta rodada para me oferecer 0, com um custo, com uma taxa de desconto, aí, um fator de desconto de 0,95, eu posso te oferecer logo na terceira rodada esse 100% aqui trazido a valor presente. Aí a Avon, é verdade? Como é que é isso? Em vez de você ter 100, eu te ofereço logo os 95. Tá? E eu ficaria com 5. %. Ou seja, você pega 1 milhão, multiplica por 0,95. 1 milhão era o que ela ia ficar aqui, né? 1 milhão. 1 milhão. Multiplica por 0,95. E aí você tem exatamente o que você vai ganhar na terceira rodada, que é 950 mil. Tá? Você ganha 950 mil, eu ganho 50 mil do excedente. É justo? É justo, porque esses 950 mil, eles são equivalentes, esses 950 mil na terceira rodada, eles são equivalentes a 1 milhão na quarta rodada. Para a Avon, ela é indiferente entre esses dois valores. Por quê? Porque existe uma taxa, um fator de desconto entre uma rodada e outra. Ela é impaciente. Se ela conseguir hoje, você sabe que dinheiro hoje vale mais do que dinheiro amanhã, né? Então, se ela conseguir hoje, mesmo com esse desconto de 50 mil, para ela é negócio. Então, para a Avon seria a mesma coisa, né? Isso foi a Natura que ofereceu para a Avon. Mas como a gente está na indução reversa, a Avon, que está na segunda rodada aqui, vai pensar da mesma forma. Ora, por que eu vou esperar chegar na terceira rodada para a Natura me oferecer isso, se eu posso oferecer na segunda rodada, fazendo aqui que também há uma taxa de desconto de 0,95. Oxe, então eu pego os 50 mil que você... Isso é a Avon oferecendo para a Natura agora, tá? Agora é a vez do vendedor. Ô Natura, vem cá, em vez de você esperar aqui a terceira rodada, que tal você ia ganhar 50 mil na terceira rodada, mas se eu pegar esses 50 mil e oferecer logo ele hoje, obviamente com a taxa de desconto de 0,95, dá quanto, gente? 47.500. Em vez de 50 mil na terceira rodada, eu te dou 47.500 logo na segunda rodada. 952.500. 952.500 reais. Aqui já está 95 pontos. 95,25. E aqui está 4,75. Então, se a Avon antecipar esse dinheiro na segunda rodada com a taxa de desconto para a Natura,
A Natura vai ficar indiferente entre receber 50 mil na terceira rodada ou receber 47.500 logo na segunda rodada, certo? Então, 50 mil na terceira e 47.500 na segunda são equivalentes, que ela está recebendo antes dessa taxa de desconto agir, certo? Então a Natura tem uma tendência a dizer, rapaz, sabe que a Avon tem razão? Em vez de eu esperar lá a terceira rodada, ela está me oferecendo isso logo na segunda, é bom para mim. Mas aí os executivos da Natura pensam mais um bocadinho e dizem assim, ora, por que eu vou esperar a segunda rodada se eu faço a primeira rodada logo? Eu vou trazer isso para a primeira rodada logo. Então a Natura vai chegar, como ela faz a primeira rodada, ela diz assim, ô Avon, tu não ia ganhar 952.500 na segunda rodada? Pois pronto, pois pega esses 952.500 e multiplica pela taxa de desconto, que eu vou te dar logo esse dinheiro agora. Dá quanto, hein, gente? Pelo amor de Deus, tá? Continha tá miudinha. 904. 875. Nossa, 875. Isso aqui dá mais ou menos 90,49%. E essa aqui vai ficar com o restante, né? 95. O que falta para 1 milhão aqui? 95. 125. Ou 9,51 mais ou menos. Certo? Então, esses são os valores, ou vamos dizer, os percentuais, né? O equilíbrio de Nash em percentuais. A Natura fica com 9,51% e a Avon fica com 90,49% do excedente, certo? Do que estava em disputa para ganhos coletivos. Então vocês vejam que na presença de impaciência, na presença de uma taxa de desconto, ou melhor, de um fator de desconto, o resultado é diferente. Se a gente compara, aqui com impaciência. Se a gente compara com o resultado sem impaciência que a gente teve, qual foi? Foi 0 e 100, se a gente for pensar em termos de porcentagem, certo? A Natura ficou com 0 quando não tinha impaciência, e agora com a impaciência ela ficou com quase 10% aí do excedente, mesmo ela sendo a primeira, aliás, mesmo a Avon sendo a última a dar o lance, né, a propor. A última palavra da Avon. Alguma dúvida? Não, tô tranquilo, professor. Tá tranquilo, né? É só ter um pouco de paciência para poder ir resolvendo. Bastante. Porque vocês vão ter que, montando esse quadro, fica um pouco mais claro que você vem resolvendo de trás para frente, né? E os cálculos estão aqui, ó, nos slides, tá? Eu resolvi fazer a parte só mais para explicar. Então, gente, quando tem impaciência, a repartição desse excedente
entre comprador e vendedor, ele é menos desigual do que sem impaciência. Outra coisa, nesse jogo aqui, a paciência ela é simétrica, a impaciência, desculpa, ela é simétrica. O que significa que a taxa, o fator de desconto que a gente viu, ele é o mesmo para os dois jogadores. Eu já bolei uma questão que caiu numa prova sei lá quando, em que cada jogador tinha um fator de desconto diferente do outro. Mas é simples, porque se você vem aqui, ó, monta direitinho o quadro e vê quem é a vez de você ofertar, você vai usar a taxa de impaciência do outro, né? Porque aí você vai atrair o outro para a sua oferta. Tá? Então, nada garante que essa taxa de impaciência seja a mesma para os dois. Porque os jogadores têm suas urgências diferentes e tal, né? Quando a gente joga com uma taxa de impaciência diferente entre os dois jogadores, aquele jogador com mais impaciência é o que vai perder mais, digamos assim, né? Da parcela do excedente. Natural que isso aconteça, né? Se o cara é mais impaciente, ele vai topar logo. Tá bom, tá do jeito que tá bom. Eu aceito. Tá beleza? Opa! É isso mesmo? Que maravilha, gente. Ainda temos 20 minutos para jogar. Bom, agora nós vamos... Entrem logo no jogo lá na plataforma.